Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. A alegria de poder estarmos aqui em nossa casa, a nossa igreja, o quartel-general, a nossa igreja sede aqui do estado. A alegria de poder abraçar nosso pastor e participarmos desta reunião tão preciosa ao longo do dia. E ficarmos aqui também para celebrarmos ao Senhor neste culto de Santa Ceia, quando cercamos a mesa do Senhor e estamos aqui para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Antes de fazer menção da palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na cidade de Guamaré. Jesus tem abençoado a sua obra naquela cidade, fazendo aquilo que somente Ele faz. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que só Jesus faz. Batismo com o Espírito Santo, só Jesus faz. Curas, só Jesus faz. Salvar pecadores, só Jesus faz. Ao chegarmos ali, encontramos uma igreja com 6 congregações, uma sede e uma subsede. E hoje nós estamos com 12 congregações, mais o templo sede. Dentre essas congregações, estamos em construção de 5. 3 dessas que nós estamos construindo, partindo do zero. E 2 delas são templos que estão sendo duplicados de tamanho, porque Jesus salvou nestas localidades e o povo ficou imprensado e não tem o que fazer, irmão, é derrubar a parede e fazer outra igreja. E Jesus tem abençoado, tem salvado, tem feito isso. E até o mês de janeiro eu acredito que dá para marcar uma data para o pastor inaugurar 5 de uma vez só. Tá bom, pastor? Tá bom, glória a Deus. A garganta está um pouco irritada. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículos, vamos ler do 13 até o 18. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, dos versículos 13 a 18. Quem está me ouvindo muito bem, diga amém. Muito bem. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vale um amém? E dê só um pouquinho mais de retorno, por favor. Querida igreja, nós acabamos de ler um texto sagrado que ele é finalizado com uma expressão interessante, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Esta expressão na nossa língua portuguesa, em especial aqui para o nosso Nordeste, de consolar, ela tem assim uma conotação de amparo, de conforto. Durante muito tempo até usamos dizer que quando uma criança estava chorando, a gente empurrava uma chupeta na boca dele e chamava de consolo. Mas essa ideia aqui não é essa. A ideia aqui é de uma intervenção. O verbo consolar, em especial que é traduzido no Novo Testamento, a ideia é de uma intervenção para ajuda.
E por que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras? Primeiro, que palavras? As palavras de que nós não estamos abandonados. As palavras é que a morte não é fim para a vida de um crente. As palavras de que nós não temos esperança somente nesta vida e que temos uma expectativa futura. E ele diz que nós devemos consolar, isto é, alguns irmãos ali estavam um pouco entristecidos porque divulgou-se um negócio que a Bíblia não diz, que quando uma pessoa morre, acabou-se tudo. E alguns irmãos estavam preocupados porque eles passaram a entender que quem cria em Jesus como Salvador não ia morrer mais, ia ficar vivo até a vinda de Jesus. Só que Jesus, ele não marcou data. Ele disse: nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai é que sabe a data. E Jesus não marcando data, algumas pessoas certamente até o momento poderiam morrer, passar para o Senhor. E ele diz: olha, eu não quero que vocês fiquem entristecidos. Eu não quero que vocês entrem em parafuso quando um irmão vier a óbito. Não tem razão para ficar triste. Vocês não são como os demais que não têm esperança. Nós somos daquele grupo de gente que tem vida e tem esperança. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Aleluia! Faça essa intervenção. Diga para os irmãos que estão entrando em parafuso assim: irmão morreu, e agora? O que é que vai ser? Não se preocupe. Se ele morreu, apenas ele fez um vale. Ele foi um pouquinho na frente, mas daqui a pouco a gente se encontra. Glória a Deus, aleluia. Eles foram, nós estamos aqui, mas tem uma coisa: algo está para acontecer. E quando o apóstolo Paulo dizia naquela época, ele estava contando que até ele faria parte do grupo dos vivos que seriam arrebatados. Nesta época, ele dizia assim: ele se inseria no grupo. Ele estava crendo: Jesus vem já, Jesus vem já, Jesus vem já. E é assim que crente deve viver, acreditando, esperando que Jesus vem já. Mas o tempo passou. E escrevendo a carta, a segunda carta a Timóteo, 48 horas antes ele escreveu uma carta, e depois, 48 horas ele foi decapitado, também foi na frente. Outros irmãos foram na frente. Tantos daqueles que nós conhecemos, convivemos, já foram na frente, mas não tem problema. Não tem problema, porque está chegando o dia da redenção. Chegando o dia que o Senhor vai ressuscitar aqueles que morreram. Mas antes de tudo isto acontecer, vem um grito dizendo: aí vem o esposo. Irmãos, parece que nós estamos ouvindo esse grito. Parece que o grito já começou a ecoar. Naquela linguagem que está lá no livro de Cantares, vocês olha, já está passando o inverno. Já se vê as flores brotando. Os passarinhos já estão cantando. Já se ouve o amado que vem saltando pelos montes, glória a Deus. Ele vem aí, ele vem aí, ele vem aí. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus, ele citou uma parábola dizendo sobre isso. Ele usou um recurso da cultura daqueles dias para descrever aquilo que era a realidade dele em relação à igreja. Porque todos nós sabemos que para ocorrer um casamento aqui no mundo ocidental, no Brasil, em toda a nossa cultura, um rapaz ele olha para uma moça, aí começa a piscar os olhos para ela, aí se aproxima, aí ela também pisca os olhos para ele, aí começa a inspirar amor, aí chega um tal do namoro, depois passa para um noivado, acaba dando num casamento às vezes, né? Mas naqueles dias não era desse jeito. Jesus usa tudo o que acontecia naqueles dias para retratar o que é que vai acontecer com ele, Cordeiro de Deus, e a esposa. Você podia dizer assim: eu faço parte dessa esposa? Aleluia. E naqueles dias, irmãos, a cultura de Israel, ela funcionava, essa mecânica do casamento, de uma forma muito diferenciada. Quando um rapaz se interessava por uma moça, ele tinha que oficializar isso. Ele tinha que ir na casa dela, certamente acompanhado pelo pai, tinha que ser na presença do pai dela também. E ele dava ao pai da moça, não como uma compra, mas dizendo o quanto ela era valorosa para ele, se pagava um dote em prata.
E agora estava lá oferecido, olha, ela para mim é importante. E se houver uma concordância, nós iremos firmar um casamento. E agora eles podem então fazer um acordo de casamento, quando se acordado, eles estarão desposados. Mas o que ocorre é que ali é o primeiro passo. Acordado que está, ele não leva a sua esposa. Ele agora chama de esposa, ela o chama de esposo, mas ele vai embora. E ele diz, segundo o que o próprio pai declara, porque a experiência do pai é transferida para o filho, ele precisa voltar para casa para preparar o quarto nupcial, uma construção onde ele e a esposa estarão daqui a algum tempo. E ele vai voltar para casa. Enquanto ele volta para casa para preparar esse ambiente, construir este ambiente, arquitetar, adornar, preparar todo este ambiente, ela fica na casa do pai, esperando o momento. E ela, neste momento, ela se perfuma, ela é banhada em óleos, ela se embeleza, ela prepara o seu enxoval. E quando chegar o tempo dele vir buscá-la, ele virá, mas a data não é marcada. Nem ele sabe dizer a data, porque ele só pode vir depois que a casa estiver pronta. E quem avalia se a casa está pronta ou não é o pai. O esposo que vai construir, ele não diz como está pronta. Ele vai trabalhando, mas a experiência quem tem é o pai. E é ele que avalia se a obra está pronta. E quando a obra estiver pronta, ele diz, meu filho, está na hora de buscar a esposa. Por isso Jesus disse assim, olha, eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e volto. Mas eu não sei o dia, os anjos não sabem o dia nem a hora, senão o meu pai. Quem vai dizer a hora do esposo voltar para buscar a esposa é o pai. E sabe de uma coisa? Quando o pai determinava dizendo, a casa está pronta, está no padrão, está na hora de buscar, ele saía, e saía acompanhado de algumas pessoas que iriam diante dele. E adiante dele, quando chegassem junto da moradia da esposa, eles começavam a gritar, aí vem o esposo, aí vem o esposo. Do lado de lá, por sua vez, a moça se preparava, se embelezava, botava perfume, ficava mergulhada em óleos, preparava um enxoval. E as suas amigas estavam sempre acesas as lâmpadas. E Jesus falou sobre isso. A lâmpada da esposa precisa ficar acesa, porque comumente ele voltava no período da noite. E no período da noite ela tinha que iluminar o caminho, ela tinha que estar sinalizando, eu estou preparada, eu estou aguardando. E sabe o que Jesus disse? Disse que havia uma parábola, ele diz o reino de Deus, o governo de Deus, o mover de Deus na sua maneira de governar. Ele diz que existem 5 virgens prudentes, 5 loucas, isto é, insensatas, que não pensam direito, que não têm aprovisionamento, que não têm cuidado, preparação. E diz que todas elas tinham lâmpadas. Todas elas acenderam as lâmpadas. Todas elas, portanto, tinham azeites nas lâmpadas. Mas também diz o texto que todas elas dormiram porque tardava o esposo. Todas tosquenejaram, todas dormiram. E sabe de uma coisa? Todas ouviram o grito, aí vem o esposo. Em determinado momento se percebeu que aquelas que foram doravante denominadas loucas, elas não tinham azeites nas vasilhas para reabastecer as lâmpadas. Mas as que eram prudentes, além de ter antes azeite na lâmpada, tinham agora também azeite na vasilha. Isto significa dizer, estamos esperando de fato. Quer ele venha agora, quer ele venha daqui a pouco, nós estamos aguardando. Sabemos que ele vem, esperamos a sua vinda e nós queremos entrar para a festa. Aleluia! Quando ouviu-se o grito, aí vem o esposo, todas se acordaram, todas procuraram as lâmpadas, mas somente as prudentes tinham azeite nas vasilhas para abastecer as lâmpadas e as acenderem. Sabe, amados, está chegando a hora.
A terra está tremendo, é no Haiti, é lá no Afeganistão, é lá mas não sei aonde. Treme num canto, treme no outro, é a terra dizendo assim: Ele vem. É peste que eclode na terra dizendo: Ele vem. É esfriamento do amor quando as pessoas assassinam as crianças dos ventres maternos, que deveria ser lugar de nascedouro, e está virando sepultura. Isso é esfriamento do amor, porque o Senhor Deus havia dito sobre um amor incomparável, que é o amor da mãe que não deixa de se importar com seu filho. Mas o esfriamento do amor faz mães não se importarem com filhos, e os dias que nós estamos vivendo são os dias em que tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. A terra já ouve o grito, a noiva está preparada e nós vamos subir, porque os mortos ressuscitarão primeiros, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Crente em Jesus, receba essa consolação. Crente em Jesus, conserta o teu altar. Crente em Jesus, acende a tua lâmpada. Crente em Jesus, prepara-te para subir, porque Jesus vem. Aí vem o esposo.